Amélia, Dona Amélia Rodrigues, titulado Primícias do Reino. Nós hoje, então, estaremos, finalizando os comentários sobre este livro e trazemos para as nossas reflexões o item 6, intitulado Semente de Luz e Vida. Nós vamos, nesse momento, nos recordarmos da parábola do semeador, que está escrita nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas nós escolhemos para nossa leitura o Evangelho de Mateus, e ele está no capítulo 13. Nós vamos ler, então, uma parte desta parábola, a parábola do semeador. Nos diz assim, então: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então, essa parábola de Jesus, ela é de uma beleza inconfundível, é um daqueles ensinamentos de Jesus, onde ele ofereceu no lago. E essa parábola, ela é de suma importância para todos nós, que Jesus, após falar a parábola, que é contar aquela narrativa, aquela história, ele explica. Porque essa parábola do Mestre Jesus, ela trata do nosso processo evolutivo aqui na Terra. E ela é tão fundamental que na codificação da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, lá está, no capítulo da perfeição moral, das leis morais, fechando as leis morais, que trata da perfeição moral, lá está também este ensinamento. Aliás, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, também está quando trata deste capítulo dos trabalhadores da última hora. Nós vamos ver uma parte onde também se trata desse ensinamento, dessa parábola do semeador. E Dona Amélia Rodrigues, por ser poeta, uma pessoa com uma sensibilidade aguçada, ela, então, nos traz esses ensinamentos, que, segundo ela, foram colhidos no plano espiritual, através de acervos históricos, alguns dos ensinamentos contidos nesse livro, outros de interpretações e narrativas de espíritos bondosos e superiores. Então, ela narra de uma forma bastante bela que aquele dia era uma manhã de sol. Então, a gente pode imaginar Jesus à beira do mar, numa manhã ensolarada, a água azul do mar, o barulho, o marulhar das ondas que lançavam aquelas espumas esbranquiçadas nas areias da praia. E ali, então, Jesus
havia chegado naquele local e muita gente começou a se aglomerar ao redor de Jesus. Ao que então ele entrou numa barca para que ele ficasse numa posição visível, né, que facilitasse as pessoas lhe ouvirem a sua palavra. E aí então ele, alongando o olhar pela planície dos corações humanos, como terras necessitando de serem trabalhadas, ele então conta a parábola do semeador. Mas na noite de hoje, nós vamos, de uma certa forma, direcionar os nossos comentários em relação a esta parábola, não especificamente ao terreno onde aquela semente foi lançada, né, como foi colocado por Jesus. Porque a gente sabe que os ensinos de Jesus, eles podem ser, né, interpretados, eles podem ser entendidos, direcionados de várias maneiras, de várias formas, sem que nenhuma prejudique a outra, sem que nenhuma esteja mais aceita do que a outra. Mas hoje nós vamos direcionar a mensagem do semeador, né, em relação ao próprio semeador, e não ao terreno onde a semente foi lançada. Para que a gente possa desenvolver o nosso pensamento na noite de hoje, é importante a gente lembrar que Jesus, a gente pode considerar como o divino semeador. E numa palavra, numa citação do evangelista João, ele nos diz assim, que no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus. E o Verbo estava com Deus. Ou seja, o Verbo, ele traz o sentido da palavra, do fundamento, dos princípios, da inteligência, da compreensão, da razão. É o logos, em grego, significando essa palavra. Mas a gente pode compreender que quando ele diz que no princípio era o verbo, era a palavra, ela tem uma conotação muito abrangente, porque muitas vezes nós nos prendemos ao semeador apenas aquele que divulga através da palavra. Então, essa palavra, ela é abrangente. A palavra é tudo aquilo que nós expressamos através do olhar, através da fala, através do toque, através da nossa atitude. Esta é a palavra. E Jesus, ele era, a gente pode considerar, né, o divino semeador, porque ele trazia a mensagem de Deus para nós, ele se fez um intérprete, onde ele vivenciou os ensinamentos que ele tinha em relação ao Pai, do seu conhecimento das leis naturais, das leis de Deus. Então, ele é o divino semeador. Nós podemos perceber que Jesus, ele trouxe as sementes para ajudar em todo o processo evolutivo, pois que Emmanuel nos diz que ele é o governador espiritual da Terra. Então, ele, tendo sob os seus cuidados a escola abençoada do planeta Terra, ele foi enviando as sementes da verdade, através dos mensageiros que foram sendo enviados à Terra, à medida que nós compreendêssemos aquelas mensagens, aquelas sementes. Elas vieram trazer-nos o progresso moral,
o progresso intelectual, elas foram sendo trazidas através dos mensageiros do Cristo, através de Moisés, através de Buda, através de Krishna, né? Através de vários missionários. Quem leu A Caminho da Luz pode perceber os espíritos que Jesus foi enviando para trazer a semente de Deus, da verdade divina. Então, Jesus, e Ele próprio, que veio até nós, Ele é o arquétipo do semeador, porque Ele veio trazer a mensagem maior do Criador, que é a mensagem da vivência do amor. Então, Jesus é o semeador divino. Ele trouxe para nós a razão, o conhecimento, a experiência, a palavra, para nos ajudar a sairmos das sombras, da ignorância, do erro e do mal. Mas nesse sentido da palavra divina, nós podemos também nos colocar como semeadores. Claro que num grau infinitamente menor do que o do Cristo, é lógico. Mas nós, através da nossa vida, das nossas experiências, das nossas atitudes, das nossas palavras, nós também devemos nos considerar semeadores. Semeadores que trazem a palavra divina. Quando nós, por exemplo, utilizamos do perdão, quando nós perdoamos alguém que nos magoa, que nos fere, nós estamos ali semeando naquele coração a bondade, o amor de Deus. Quando nós procuramos ajudar alguém que está em dificuldade, nós nos transformamos em instrumento de Deus para auxiliar o próximo. Nós estamos exercendo essa função de semeadores do amor, da paz, da solidariedade, da bondade. Então, é nesse sentido que nós também podemos nos considerar como semeadores. E Paulo, ele nos trouxe assim, grandes ensinamentos. E ele nos diz em uma passagem que está lá na sua primeira carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele nos diz que a palavra divina é viva e eficaz. E ela representa como se fosse uma espada de 2 gumes. Porque a espada de um gume, ela corta. A espada de 2 gumes, ela penetra profundamente. E muitas vezes, ela mata. E ele faz a comparação aqui que a palavra divina é viva e eficaz, porque ela penetra. Ela penetra no íntimo das nossas almas. E ela nos fere de morte do pecado, de morte do mal. Porque ela tem essa capacidade de penetração no mais profundo do nosso ser, nos transformando para que a gente saia do homem velho para o homem novo. Quando nós nos deixamos penetrar pela mensagem divina do amor, da mensagem de Jesus, e Paulo conheceu profundamente a força dessa palavra viva e eficaz. Quando o próprio Cristo
diz para ele que não recalcitre contra os aguilhões. Porque quanto mais a gente se debate, depois que a gente tem o conhecimento da mensagem do Cristo, mais a nossa espada nos fere, mais nós sofremos, mais nós nos debatemos na angústia e na dor, porque a espada da palavra divina é viva e eficaz. Então, ela é que traz a nossa renovação. Ela é que traz a nossa transformação. Nesse sentido que nós compreendemos a questão em referência ao semeador. Mas quem é o semeador? Para que a gente possa responder essa questão, nós vamos ver aqui no livro Fonte Viva de Emmanuel, no item 64, onde ele nos diz assim, quando Jesus nos diz, eis que o semeador saiu a semear. Uma questão importantíssima para a gente também colocar na noite de hoje. O semeador saiu. Ele usou o verbo saiu a semear. Ele não esperou ser contratado. Ele não esperou ser chamado por um terceiro. Não. Ele saiu. É uma decisão própria. É uma decisão pessoal de quando nós almejamos transformar as nossas vidas. Eis que o semeador saiu a semear. Ele decidiu. Ele tomou uma decisão de semear. E Emmanuel aqui nos diz assim, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Então, quando nós estamos nesse esforço renovador, há o imperativo de que nós saiamos de si próprios para beneficiar corações alheios. E lá no Livro dos Espíritos, quando se trata da perfeição moral, naquela pergunta, como destruir o egoísmo, que é a chaga da humanidade hoje, né? É o mal que nós devemos combater com todas as forças do nosso coração, da nossa alma. Lá nós vamos compreender que é preciso a gente vencer o egoísmo, a gente sair dessa cadeia escura do eu, onde nós nos prendemos só pensando em nosso próprio benefício, só pensando em nosso próprio bem-estar. Quando muito no da nossa família, principalmente a consanguínea. E aí nós nos fechamos nessa cadeia escura do eu. Mas o trabalhador de Jesus, como ele fala aqui, o servidor do Evangelho, ele é compelido a sair de si mesmo. Porque quando nós fazemos esse movimento, esse esforço de sair de nós mesmos, nós vamos, então, caminhar para o vasto continente, segundo Emmanuel, nesse capítulo, ao continente do interesse maior, do interesse geral. E é aí, quando nós caminhamos nesta direção, para o interesse geral, mesmo dentro das nossas pequenas possibilidades, aí nós vamos encontrar
terra das almas. Essa terra das almas, dos espíritos com os quais nós convivemos, nós vamos encontrar essas almas sufocadas de espinheiros, essas almas tomadas por pedregulhos, pela aridez do solo da incredulidade, da maldade. Quando a gente vai para esse vasto continente, nós vamos encontrar, então, essa terra das almas. E é aí que nos compete ser esse instrumento que foi penetrado pela palavra divina, quando nós buscamos ter paciência com o próximo. Às vezes é um familiar, às vezes é um vizinho, é um companheiro de ideal. Nós vamos ter a oportunidade de trabalhar essa terra desses corações, dessas almas que se encontram ao nosso redor. E ele coloca, que é interessante a gente pensar, que Jesus, o semeador divino, como ele chama, ele ausentou-se da grandeza a que se acolhe. Ele saiu de si mesmo. Mas imaginemos o sair de si, a grandeza de Jesus, onde ele saiu dos planos celestiais, os planos da luz, os planos da vivência, do amor, da comunhão com Deus. Foi a renúncia a si mesmo para vir ter conosco. E ele se humilhou para que nós nos sobressaíssemos. Ele apagou a sua luz para que a gente pudesse, de alguma sorte, caminhar e desenvolver a nossa luz, para que não fôssemos ofuscados pelo brilho da sua alma iluminada. Ele saiu de si. A diferença, mas ele é o nosso modelo. Por isso ele veio. Ele é o nosso guia, nos mostrando que é preciso sair de si mesmo para o interesse geral, para pensar no outro, para observar o outro, para enxergar o outro, sair de si mesmo. Esse é o nosso objetivo. Por isso que Jesus veio ter conosco, que ele poderia ter mandado mais missionários, mais espíritos de escola, e ele ter permanecido nas regiões celestiais. Mas ele quis vir até nós, renunciar, para que nos trouxesse a luz que jamais irá se apagar, jamais irá se extinguir, o amor que nunca vai deixar de vibrar nos corações sofredores da terra. Então, esta é uma das atitudes do semeador. Então, quais são as características que nós podemos alinhar desse semeador? Que característica nós podemos identificar do semeador? Nós vamos perceber
que são as características principais, a paciência. Porque quando nós estamos no convívio com os nossos semelhantes, nós podemos nos transformar nesse semeador, onde nós vamos trazer a mensagem do Pai Celestial. Nós vamos exercitar a paciência, porque muitos de nós não entendemos a mensagem da semente, a mensagem do princípio, do começo. Essa parábola é de uma grandiosidade extraordinária. Ela nos mostra que existe o princípio, o começo da semente. Então, para isso, nós precisamos ter paciência. Não exigirmos do outro. Muitas vezes é um familiar, ou o marido, uma esposa, os pais, ou os filhos. Nós exigimos que eles tenham determinadas condutas, determinadas atitudes, e eles ainda não estão no momento propício para apresentar as nossas expectativas. Então, nós precisamos ter paciência. Imaginemos Jesus, o exercício dele para com os discípulos, os 12 que conviveram com ele, que aprenderam com ele, que viram e presenciaram a sua vida. Se ele não tivesse paciência com Pedro, que era nervoso, agitado, um tanto agressivo, que o negou, mas ele via que a semente do Evangelho estava no seu coração e que ele mais tarde seria a base do cristianismo redimido, da casa do caminho. Então, as características do semeador, para que a gente possa colaborar com Deus, como Paulo já nos dizia, vós sois cooperadores de Deus. Uma característica que não pode faltar em nossas almas é a paciência. Ao invés de nos desgastarmos, nos desestruturarmos, termos paciência. A paciência é uma virtude muito esquecida entre vós, nos diz o Evangelho. Então, essa característica é essencial, que a gente esteja atento, né, à paciência. A outra característica, esperança. Não podemos nunca perder a esperança. Por mais difíceis sejam as terras com as quais nós lidamos, com essa gleba, se ela está nos espinheiros, se ela está no terreno árido e duro, ressequido, se é um pedregulho, mas é preciso que haja esperança, porque nós sabemos que todos os seres, filhos de Deus, irão prosperar. E nós podemos colaborar com esses terrenos à nossa volta, levando a nossa contribuição, tornando-nos instrumentos para que este terreno possa ser trabalhado, possa ser remanejado. A esperança, não perdermos a esperança. Nunca, jamais.
o outro ponto da característica do semeador é saber lidar com o tempo. Aprender a esperar. Não é na hora que a gente... Não é na hora que a gente acha que deveria. Mas aprender a esperar. Como exemplo dessa passagem de aprender a esperar, dessa característica que às vezes a gente não tem, a gente se deixa levar pela angústia, pela ansiedade, pela pressa. A gente vê em todas as áreas da sociedade humana, né? Às vezes a pressa, a gente quer as coisas de um momento para o outro, e não é assim que as coisas acontecem. É só olhar a semente, o símbolo da nossa evolução, o símbolo do nosso progresso. Então, nós nos lembramos de uma citação de Joana de Cusa. Saber esperar, ter paciência, ter esperança. Ela era esposa, né, de uma pessoa ligada ao Império Romano. Ele era um dos políticos, né, trabalhadores da época, notável. E ele era uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa ainda sem sensibilidade para as coisas espirituais. E a sua esposa, Joana, ela conheceu Jesus, porque ela sofria muito naquele lar. Muitas dores, que muitas vezes existem atrás das paredes de um lar. A angústia, a humilhação, o desprezo, a grosseria, muitas vezes a violência. Ela sofria muito. E ela procurou Jesus, conversou com Jesus. E aí, em uma das suas conversas, ela fala com Jesus que ela queria acompanhá-lo na sua tarefa aqui na terra. E Jesus diz a ela: não, minha filha, o seu lugar agora é junto ao seu esposo. Volte, cuide dele. Então, Joana de Cusa retornou ao seu lar e levou a sua tarefa com bem-aventurança, com alegria e com esperança em seu coração. Então, a gente nunca deve perder a esperança e saber esperar, porque essa sementinha que, com certeza, de amor, de bondade, de tolerância, que ela lançou naquela alma, muitas vezes endurecida na sua convivência familiar, com certeza se transformou em uma afeição, em uma fidelidade, em um amor indefinível, quando aquela alma provavelmente tenha despertado. É assim que a gente vai adquirindo fidelidade, amizade, amor incondicional. Através dessa vivência de sabermos levar a semente a esses corações. Em qual situação ele se encontra. Mas nós vamos buscar no livro Pão Nosso uma orientação de Emmanuel, porque nós nos apegamos aos livros, né, intitulado Fonte Viva de Emmanuel, intitulado A Semente, no item 7. Quando ele nos fala que o exemplo da semente, aqui tem a citação de Paulo, quando ele nos diz: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 37. Então, Paulo aqui estava querendo nos dizer que quando a gente semeia, a gente não semeia o corpo já formado,
completo, mas apenas a semente. Então, é preciso a gente entender que ali tem um princípio ativo, vivo, que vai se desenvolver, que vai se transformar. Mas é preciso que a gente tenha a compreensão, como diz ele aqui, da necessidade dos pontos de partida. As requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. Então, é essa noção que nós devemos ter em relação à semente. Que essa semente tem um ponto de partida, né? É aquele princípio que precisa ser lançado, semeado ali na terra. Mas só isso não basta. É preciso as requisições justas de trabalho. Quem tem lavoura, planta, né, tem plantações, ele sabe das requisições justas de trabalho, dos cuidados que a planta é. Não é só você plantar lá na terra. Quem planta café, por exemplo, né? Você já pega no café a semente, você planta lá. Mas antes de plantar, você já prepara o solo com as substâncias necessárias para que quando você lançar ali aquela mudinha e você jogar, né, a terra, ali estejam os nutrientes necessários para que ela se desenvolva forte, vistosa e sadia. Então, há que ter os cuidados. E mesmo depois que ela pega, que ela começa a brotar, ainda precisa de mais cuidados, mais regas, né? Mais adubos, mais cuidados, requisições de trabalho. O cuidado que nós devemos ter quando nós lançamos a semente. Indispensáveis. Por isso a paciência. Os lugares próprios, também a semente precisa dos lugares próprios. Ou seja, o momento oportuno da gente lançar aquela semente. E lá nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, quando nos fala, né, que nós precisamos saber cuidar, né, do lugar próprio onde nós vamos semear. O cuidado que nós devemos ter. Qual é o momento de lançar aquela semente? E o Livro dos Espíritos também nos fala que a arte, aí entra o processo educativo. Não é educação dos livros intelectual, mas é educação moral. Kardec vai nos dizer que essa arte de educar e formar o caráter, ela requer muito tato, muita experiência, muito cuidado da nossa parte, para que a gente possa lançar essa semente no momento próprio. O agricultor sabe no período, em que estação que ele deve plantar, para que, né, aquela planta produza. Porque se ele plantar no período errado, vai dar muito pouco ou provavelmente não vai suprir as suas expectativas. Então, tem que ter um momento próprio de levar a semente. Então, com aqueles seres que convivem ao nosso redor, que estão junto a nós, é preciso ter esse olhar, como diz Kardec, né? Esse olhar cuidadoso. É preciso muita atenção, muita observação. Que momento é um momento propício para me levar essa sementinha do ensino de Jesus, da doutrina moral, para que ela possa crescer e dar frutos? São esses os cuidados que nós devemos ter com a semente.
E Emmanuel ainda nos diz assim: no esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. A gente não esperar um momento tão, né, especial, mas a gente olhar as possibilidades pequeninas que surgirem, um gesto. Essas são as possibilidades de lançar a semente. Às vezes é um gesto, às vezes é um pegar no ombro, às vezes é dar um toque, às vezes é passar a mão na cabeça, é um abraço, um gesto que vai lançar ali uma sementinha de bem-estar, uma sementinha do amor incondicional, uma sementinha que com certeza ela vai ficar ali vibrando no coração daquela alma. E é um exemplo assim muito pessoal que eu me lembro. Eu já adulta, mãe de 4 filhos, e minha mãe morava aqui, né, que hoje minha mãe é desencarnada. Ela morava aqui na mesma cidade e ela falava comigo assim: minha filha, você trabalha demais, você não descansa. Às vezes ela me chamava atenção. Eu acho que às vezes até eu tinha uma falta um pouco de atenção, né? Eu me sentia assim depois. Mas aí eu deitei no sofá após o almoço, né? Eu deitei no sofá, pus o almoço para descansar e ali fechei os olhos e eu dei aquele cochilinho da hora do almoço. Aí quando eu abri os olhos, ela estava sentada do meu lado e passando a mão na minha cabeça. Gente, foi um gesto de ternura, um gesto de amor inesquecível para o meu coração. Tamanha ternura, tamanho carinho, o amor, naquele gesto simples da minha mãe. Então, um gesto que pode ser essa semente que a gente estava precisando, de uma carência, de uma necessidade. Às vezes, uma palestra. Quantas vezes uma palestra ela lança essa semente do amor, da fraternidade, da renovação em nossos corações. E nesse mês especial, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui fomos tocados de alguma forma pelas mensagens do Evangelho de Jesus, inspirados por Dona Amélia Rodrigues, que não haja tocado profundamente os nossos corações. Quem é que não se lembra da primeira? Do Tabor e a planície, dos montes de elevação. Precisamos descer para conviver com a multidão, como Jesus fez ali à beira do mar, para conviver com a multidão. Quem não se lembra? A família de Betânia, da lágrima. É como se eu tivesse visto a lágrima correndo na face de Jesus, quando ele se aproximou do sepulcro e diz: Lázaro, sai. Jesus chorou, Tiziana falava. Ficou marcado aquele amor de Jesus por Lázaro naquele momento. A outra palestra, o paralítico de Cafarnaum, Nataniel, bem Elias, quando Jesus, após fazer a cura do paralítico, Jesus, junto a Pedro, chorava. E Pedro não entendeu. Disse: Senhor, por que choras? Hoje fostes tão feliz, curastes enfermo, trouxeste a palavra divina. E ele diz: choro, Pedro, porque eles, nem vós, me entendem. São essas mensagens que são trazidas aos nossos corações.
e que vão trazer essa semente de luz, de renovação em nossas almas. Às vezes, uma hora, você tira uma hora para atender alguém, para visitar alguém, para conversar com alguém. Essa hora vai marcar o coração dessa pessoa, vai lançar no seu coração a semente de luz e a semente de vida de que ela esteja necessitando. Uma frase. Então, são essas possibilidades pequeninas que nos diz Emmanuel que nós não devemos jamais desprezá-las. E nesse sentido, das características do semeador, né? Então nós vamos nos lembrar que é indispensável que a gente não perca essas possibilidades na nossa vivência. E o Evangelho de Jesus, né, através da terceira revelação, quando no capítulo 20 se trata dos trabalhadores da última hora, nós temos uma mensagem de Erasto, onde ele nos diz assim: faça mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Então, na terceira revelação, nós vamos vendo novamente a mensagem do Cristo, os espíritos superiores chamando a nossa atenção. Faz-se mistério, faz-se necessário, nos diz Erasto, que reguemos com os nossos suores o terreno onde tendes de semear. Então, nós não podemos descuidar do solo onde nós temos que semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os golpes reiterados da enxada e da charrua. Ou seja, através do trabalho dignificador, através do exercício do bem, através da renovação. Então, se nós hoje convivemos, né, com dificuldades, os nossos pais não nos entendem, são incompreensíveis, os companheiros são ingratos, né? Se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, nos diz Emmanuel. Por isso que Jesus falou: quem quiser seguir-me, renuncie. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, os seus bens, e siga-me. Jesus não queria dizer que nós temos que menosprezar os laços sagrados da família. De jeito nenhum, que ele veio demonstrar a importância da vivência do amor neste grupo familiar, de almas que necessitam estender os laços da fraternidade. Mas ele queria nos dizer renunciar ao desejo, à vontade de que eles fossem melhores, perfeitos, que eles não são. A gente renunciar a esse desejo, porque eles são e se apresentam da melhor forma que eles podem, com as suas dificuldades, com o terreno da sua gleba interior, naquelas condições. Às vezes pedregulho, às vezes a aridez do sofrimento, às vezes os espinhos da revolta, para que a gente renuncie a tê-los como a gente gostaria, mas unindo-nos a eles, amando-os cada vez mais, doando o melhor de nós,
através da renúncia, através do sacrifício, como fez Joana de Cusa. Para que, então, a gente possa trabalhar com Jesus, porque Jesus espera a nossa colaboração na sua vinha, na sua gleba, para que a gente possa ser um transformador da mensagem divina, para que a gente possa levar através não apenas das nossas palavras, porque senão estaria muito circunscrito apenas as pessoas que falam, os expositores, que usam da palavra. Não. A todos nós somos semeadores, em maior ou menor grau, mas nós somos. É preciso a gente deixar toda a timidez e assumirmos que somos semeadores, que somos cooperadores de Deus aqui na Terra. E trazemos uma missão de nos ajudarmos mutuamente, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas palavras, aqui na Terra. Porque o semeador, ele não esperou o convite, ele saiu a semear e semeou. E essa semente, algumas produziram, umas produziram 30 por 1, outras 60 e outras 100. Então, cada um vai produzir de acordo com o seu processo evolutivo. Cada um de acordo com as suas condições. Mas cada um pode semear nesse terreno dos corações, através do seu esforço, do sacrifício, da renúncia, quando a gente consegue quebrar essa cadeia do eu, do ego, do egoísmo, e a gente, então, se estender ao vasto continente do interesse geral. Então, a mensagem de hoje nos convida para esta reflexão. E neste dia tão importante das nossas vidas, em que comemoramos o nascimento de Jesus, o semeador divino, que nasceu numa humilde estrebaria, junto aos animais, com a sua família, José, Maria, e veio nos trazer essa mensagem abençoada. Mas naquele momento, onde Maria foi levada para o recenseamento, não havia um local que pudesse receber Jesus. Ele não conseguiu um lugar para que ele pudesse nascer. Os lares, os lugares, nenhum lugar. Então, ele nasceu numa estrebaria. E muitas vezes, Jesus ainda está procurando lugar para nascer em nossos corações, para ele renascer dentro de nós, para que ele possa permanecer em nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, ensinando-nos com a sua mensagem, rede viva, e renovando os nossos corações. Que nós possamos estar atentos, alertas, porque Jesus continua atuando, ajudando-nos e contando com cada um de nós no seu trabalho de regeneração do planeta Terra. Que nós possamos sair dessa timidez, dessa inibição
e da não exigência, mas fazermos a nossa parte, lançando a semente do verdadeiro amor, da verdadeira tolerância, da verdadeira fraternidade, de uns para com os outros, e que nesta noite abençoada possamos sentir em nossos corações a presença de Jesus, reverberando em nosso coração a sua palavra divina de amor, de bondade, de sabedoria. E Dona Amélia Rodrigues nos diz: parábolas, verdades nas alegorias. A semente é luz e vida. Vida na semente. Luz na vida. Que possamos acender a nossa luz e deixar que o Cristo habite o santuário interno dos nossos corações. E nesta noite abençoada, que possamos nós sermos gratos a Jesus, o Cristo de Deus, e que Ele possa abençoar, iluminar a cada um de nós nesta noite de luz e abençoar o ano novo que logo, logo se inicia, dando-nos paz, disposição, vontade, para que possamos fortalecer as nossas almas no caminho da redenção. Muita paz para